Você ora, você jejua, você chora. Mas parece que a luxúria não vai embora. Você se sente sujo, indigno, como se estivesse vivendo uma vida dupla. Um rosto para a igreja e outro diante da tela, quando ninguém vê. E aí vem a pergunta silenciosa, que você nunca ousa dizer em voz alta. Se eu sou mesmo de Deus, por que continuo lutando com isso? Talvez você esteja achando que essa batalha é prova de que você está perdendo. Mas, e se for exatamente o contrário? E se sua luta contra a luxúria for, na verdade, a evidência de que você está sendo separado? E se essa dor for um sussurro divino dizendo: eu estou moldando você? Fica comigo até o fim. Porque hoje, você vai enxergar sua luta com olhos que o inferno não quer que você tenha. A verdade que quase ninguém fala. Talvez porque ela humilhe nosso orgulho e nos force a admitir que a graça é mais poderosa que a força de vontade. E talvez porque ela revela que até a nossa maior vergonha pode ser parte da estratégia de Deus. O apóstolo Paulo, um dos homens mais usados por Deus na história, escreveu algo inquietante. Não entendo o que faço, pois o que quero não faço, mas o que odeio, isso eu faço. Ele não era fraco. Era real. Você já se sentiu assim? Preso num ciclo sujo. Culpa, promessa, queda. E de novo. E de novo. Mas e se eu te dissesse que esse ciclo, por mais vergonhoso que pareça, pode ser a marca de alguém escolhido? Olha para a Bíblia. Davi caiu em adultério. José foi tentado no escuro. Sansão foi dominado por mulheres que não vinham de Deus. Você percebe o padrão? Essas não foram falhas aleatórias. Foram ataques dirigidos, precisos. Porque quando Deus coloca um propósito em alguém, o inimigo não reage com indiferença. Ele ataca com intensidade proporcional ao impacto que você pode causar. Se você estivesse em guerra, atacaria aleatoriamente ou miraria onde dói mais? Então pense. Por que a sua luta contra a luxúria é tão específica, tão persistente, tão humilhante? Talvez porque você representa um risco real para as trevas. Mas tem algo ainda mais profundo. Paulo fala de um espinho na carne, algo que o feria, algo que Deus não tirou. Ele orou 3 vezes para ser liberto, 3 vezes, e a resposta foi: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é revelador. Deus não tirou a dor. Ele revelou um propósito por trás dela. Sua luta contra a luxúria pode estar servindo ao mesmo propósito. Não. Deus não causa tentação. Mas Ele pode usar até a sua luta mais vergonhosa para formar algo eterno em você. Para te quebrar onde seu orgulho ainda resiste. Para te esvaziar onde sua vontade ainda briga com a dele. Isso não é teoria. Isso é real. Agostinho, antes de ser teólogo, era viciado no prazer. Ele orava: Senhor, purifica-me, mas não agora. C.S. Lewis lutava com um zoológico de luxúrias. Madre Teresa atravessou desertos de silêncio espiritual. O que fez deles instrumentos não foi a ausência de luta. Foi a resposta à luta. E é aí que você entra. Se essa guerra contra a luxúria é o campo onde Deus está treinando você, como você responde? Você esconde? Você desiste? Ou você permite que isso se torne o altar onde sua fraqueza encontra a graça? Deus não está te chamando para fingir força. Ele está te chamando para depender. Então aqui vão 4 respostas que podem virar sua história. Primeira, reconheça o padrão por trás do ataque. Toda vez que a tentação aumenta, pergunte: que parte do meu propósito está sendo ameaçada agora? É seu casamento? Seu ministério? Sua influência? A tentação é um termômetro de destino. Segunda, transforme a vergonha em vigilância sagrada. Não lute só com força de vontade. Lute com entrega. A vergonha quer te afastar, mas a graça te chama de volta. Quando Paulo disse: quando sou fraco, então sou forte, ele não estava se escondendo atrás de desculpas. Ele estava dizendo: eu descobri que meu fracasso pode ser a plataforma da fidelidade de Deus. Terceira, sua fraqueza pode se tornar arma. Você não está lutando só por si. Você está sendo treinado para consolar outros. A Bíblia diz: Deus nos consola em nossas tribulações, para que possamos consolar os outros. Você não é só vítima, você é sobrevivente.
e sobreviventes viram socorro. Quarta, discipline-se pela graça, não viva entre extremos, ou só graça ou só esforço. Paulo disse: pela graça sou o que sou, mas trabalhei mais que todos. Não era sobre mérito, era sobre cooperação. A graça que salva é a mesma que fortalece. Então ore, estude, jejue, confesse, imponha limites, não para se provar, mas para permanecer. Porque a verdadeira liberdade não é ausência de luta, é fidelidade em meio à guerra. E agora, escuta isso com atenção. A maioria dos cristãos acha que sentir luxúria é sinal de que está se afastando de Deus. Mas e se for o contrário? E se essa sensibilidade, esse incômodo, esse peso, for o Espírito dizendo: eu ainda te tenho, você ainda me pertence? Romanos 8 diz que Deus coopera em todas as coisas, até nisso, para nos moldar à imagem de Cristo. Isso inclui seus pensamentos, suas quedas, suas lágrimas após o pecado. Quando Davi caiu, Deus não o descartou. Mas daquela queda, nasceu o Salmo 51, que curou milhões, porque onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não estou dizendo para aceitar o pecado. Estou dizendo: aceite o poder redentor de Deus que te levanta mesmo quando você não aguenta mais se olhar no espelho. Sua luta não te desqualifica. Ela pode ser a evidência de que você está sendo preparado. O inimigo não desperdiça munição com quem não é ameaça. Sua vocação não existe apesar da sua luta. Ela está nascendo através dela. Agora, quero te pedir uma coisa que ninguém mais pede. Essa semana, ao invés de só orar por libertação, ore assim: Deus, me mostra o propósito por trás dessa luta. E escreve, registra. Depois, volta aqui e compartilha nos comentários. Talvez o que Deus te mostrar seja exatamente o que outro precisa ouvir. E se essa palavra trouxe luz para sua dor, se inscreva. Ativa o sininho. Toda semana, estamos aqui para te lembrar que até o seu pior momento pode se tornar lugar de revelação. Porque onde você vê fraqueza, Deus vê fogo. Onde você vê fracasso, Deus vê fé. E onde você vê luta, Deus pode ver alguém que Ele mesmo escolheu para um propósito que o inferno ainda tenta impedir. Você ainda está na guerra. E quem está na guerra é porque ainda carrega algo que vale a pena lutar.